Hoje é dia 13 de junho de 2023 e este é o episódio 251 do podcast do Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. E o meu nome é Diogo Constantino, comigo está o Barão Vermelho. Olá, pessoal. E o Capitão Trovão. Camaradas. E hoje faz 7 anos que este podcast existe. Aliás, fez ontem, mas pronto. Coitados. Mas olha, eu tenho uma pergunta para te fazer, Diogo. Ainda bem que isto faz 7 anos, que assim a gente faz estas perguntas existencialistas. Tu enganas-te sempre na introdução que é para ouvires a minha primeira gargalhada do episódio? É propositado ou é completamente espontâneo? Não, engano sempre, mas há 250 vezes? É tradição, faz parte. É como as marchas populares e as sardinhas e os manjericos. Eu não estou a questionar se é tradição, nem estou a questionar se são muitas vezes ou poucas. Eu estou a questionar a intenção do engano. Se é propositado ou não. Um engano, por sua natureza, nunca é propositado. Pronto, ok. Então se calhar eu tenho claro que fui eu que fiz mal a pergunta. Eu vou tentar colocar bem a pergunta. É um engano ou é uma coisa intencional? É um engano. Ok, pronto. Estou esclarecido. Muito obrigado. Olha, Tiago, vou dizer uma coisa que eu sei que o Tiago vai gostar, mas sendo assim, o podcast faz anos no mesmo dia do meu gato. Pronto, Nada bem mal. bom. Pronto. É verdade. Qual deles? Tu tens vários. Do mais novo. Espera, mais Pequenos novo? é que ele não tem nome? António Galão Gagarin da Graça Alexievich. Ok, boa. Olha, parabéns para o António. E que idade é que ele tem? 3 anos. 3. O ano já vai para Portanto, a universidade. Ele é que faz anos na idade no dia do podcast. Aí está, é isso. Pronto, é isso. Então, quem é que copiou quem? Quem é que já cá estava há mais tempo? No dia pois de é. Santo António. No dia de Santo António. Mas pronto. É verdade. Depois a seguir a isto vamos Aliás, para as não, marchas e essas atenção, coisas. o podcast faz no dia 12. Foi o primeiro episódio, o episódio 0, foi publicado no dia 12. Mas 0 não conta. Não foi no 13. 0 não é algarismo. 0 também é número. 0, claro que conta. Então não é? Esse mesmo não foste à tropa. Exatamente. E que não é programador. Isto está muito fraquinho. Não está nada, espera aí um bocadinho. Deixa-me lá então começar com os anúncios. Recebi, portanto, um gajo balda-se uma semana e começa logo a receber feedback de patronos. Portanto, recebi feedback de patronos a queixarem-se, não de que eu estive ausente no episódio, mas a queixarem-se que eu nunca mais bebi whisky enquanto gravava um episódio. Portanto, só para deixar as pessoas descansadas, Jack Daniels de mel, variante mel, para não pensarem que nós não temos em conta o feedback dos patronos, cá está ele. Depois os patronos vão pagar, vamos fazer uma coleta com os patronos para o transplante de fígado. De quem? Do patrono que eu não vou dizer quem foi. Não vou dizer quem, não é preciso. Nem vais arrancar fígados a ninguém, desculpa lá, deixa lá estar os patronos quietos. Até porque nós precisamos do dinheiro deles, portanto deixa lá os fígados dos patronos. Precisamente, para fazer transplantes de fígado. Continuar a beber assim. Pois é. Eu só bebo às segundas-feiras, às vezes às terças, é conforme. E outras vezes às quartas. Não, estou a tentar correlacionar as gravações deste podcast com a única altura em que eu bebo na semana. Mas pronto. Tá bem. Portanto, em agosto nunca bebo, porque nós nunca gravamos nada em agosto. Portanto, em agosto para mim é o dry August. Todos lá isso, ao Barão. Tá bem. Então o que é que andaste a fazer esta... O Tiago em agosto é seco. Não. Não, que depois fica todo arranhado. Pronto, a areia tem esse efeito. Na praia, efeito. com areia. Como é óbvio. Muito bem. Põe ordem nisto, então, Diogo. Capitão Trovão, a que hora... 10h30, quarto para as 11. Mostra lá o copo, Diogo, mostra lá o copo. O que é que andaste a fazer esta semana? O meu é um bocadinho maior. Pronto. O Diogo está a mostrar para a câmara que o dele é um bocadinho maior, pessoal. Quero que saibam. E tem umas letras de lado. É verdade. Fez uma tatuagem. Ora, esta semana... Já não foi esta semana, mas... O povo é sereno. Tenho estado a investir alguma atenção e carinho no meu Home Assistant, que é o assunto do momento, não é? A gente qualquer dia tem que mudar o nome deste podcast.
Quase. Ou pelo menos mudar o chavão, tipo Ubuntu, Home Assistant e outras cenas, porque o Home Assistant já não merece estar incluído nas outras cenas, porque há muito tempo que é, não diria assunto principal, Sim, mas um dos assuntos mais referidos aqui. Mas sim, de volta do Home Assistant, tenho estado a brincar com NFC, com as tags, com aqueles autocolantezinhos, para poder ativar e desativar coisas. Como eu já disse aqui algumas vezes, eu tenho algumas... Há partes críticas da minha casa que têm, mesmo que o Home Assistant não funcione, ou que as pessoas não tenham uma aplicação no seu equipamento móvel, ou acesso ao Home Assistant, ao painel, há botões e há coisas que funcionam da forma, vamos lhe chamar, tradicional. Há outras que nem tanto. E uma dessas coisas é, por exemplo, não é a única, mas é a secretária onde eu estou nesta altura. Portanto, eu sempre de manhã, quando venho trabalhar, tenho que pegar o meu telefone, tenho que abrir a aplicação e tenho que carregar lá no switch, no botãozinho de ligar a minha secretária. Ou então, também tenho umas cenas e tenho umas coisas configuradas, mas depois de conversar um bocadinho com um dos nossos patrões também, que é barra do Home Assistant, ele convenceu-me a gastar a módica quantia, pá, aí de uns 2 euros, ou o que é que foi, em meia dúzia de tags de NFC, aquelas coisas que tu colas em sítios, programas, e o que eu faço nesta altura, eu não vou fazer agora, mas é pegar o telefone, encostar numa tag e coisas acontecem só assim, sem ter que abrir a aplicação, sem ter que estar com coisas muito específicas, e então estava um bocado cético em relação a como é que a coisa funcionava e como é que era a operacionalização daquilo. Posso dizer que tenho montes de tags ainda por colar, porque aquilo, como é barato, a gente compra um saco daquilo e vai tirando do saco à medida que vamos precisando, mas as 4 ou 5 que já configurei, estou contentíssimo. Portanto, eu de manhã, quando chego, encosto o telefone no sítio específico onde está essa tag e se a secretária estiver desligada, liga-se, se estiver ligada, desliga-se. Uma coisa muito simples, uma automação muito simples e que funciona perfeitamente. Ligado com isto, o que me andaram a seduzir também aqui há uns dias foi poder dar o salto de deixar de usar o telefone e passar a usar um relógio para fazer isto. Ou seja, ter alguma coisa no pulso em que tu encostas e podes fazer isso. Achei que era um investimento demasiado elevado para andar só a acionar tags cá por casa, mas aliando a isso o facto de eu poder estar a ouvir música sem ter que estar com um telefone perto de mim, portanto só com um relógio, aliando a isso o facto de eu poder fazer pagamentos em terminais automáticos só com o relógio também, disse, olha, vou experimentar. E então decidi presentear-me com um relógio com algumas funcionalidades, sendo que uma delas é o NFC, que permite fazer pagamentos em terminais, aqueles pagamentos contactless, e acionar ou... é acionar, não é desacionar. Acionar tags para poder não ter que estar com o telefone no bolso para ligar e desligar coisas cá em casa. Quem diz ligar e desligar coisas diz, por exemplo, acionar o alarme ou outro tipo de comportamentos. E estou, olha, até ver estou contente. Com o relógio ainda não posso falar muito, mas com esta transição, portanto isto foi um processo do meu pai uma semana, estou até ver contente com os resultados. Ainda estou um bocado aqui às turras como é que eu configuro o Home Assistant dentro do relógio, mas acredito que vá conseguir fazê-lo e nessa altura ganho mobilidade, ou seja, o telefone pode estar onde lhe apetecer e eu posso estar a fazer muitas das coisas das quais dependi do telefone, neste caso estar a depender do relógio. Estou curioso para saber quanto tempo é que a bateria vai durar deste relógio, porque com a utilização que eu lhe vou dar, que ainda vai ser alguma, qual é que vai ser o esmifrance de bateria que ele me vai dizer. Entretanto, armado em Diogo Constantino, também decidi investir numa coisa muito gira, que é para aí uma das melhores invenções depois da roda, para o contexto de podcasts, que é, eu não sei se isto é uma evolução ou não, é diferente, mas eu considero isto como uma grande evolução em relação aos zooms. Eu tenho um Zoom H4, que tem 4 entradas, mas são 2 XLR e 2 daqueles jacks muito grandes. E estava Sendo que
os zooms são modulares e tu podes substituir o módulo dos microfones que ele tem em cima por um módulo com outras entradas. Sim, mas eu estou um bocado decepcionado com a qualidade dos materiais do meu Zoom H4 porque os plásticos à volta estão a ficar nhanhosos. E então optei por uma coisa como esta, que é plástico rígido em toda a volta, portanto dificilmente vai ficar nhanhoso. Portanto, isso é daquele plástico emborrachado que tu tens às vezes. No H4 sim. O Zoom H4 é. O H4 é assim. Esse é um plástico que dura muito pouco tempo e depois começa a ficar peganhante, de facto. Exatamente, é isso mesmo. E é uma coisa que eu não sei se tem solução ou não. Eu vejo aqui uns parafusos, na volta até há umas capas, se calhar, para pôr aqui por cima disto. Não tenho muita vontade de olhar para isto, de tal maneira que isto é tão simples de funcionar. Isto tem 4 vias XLR. Duas dessas vias podem ser substituídas por uma entrada USB ou por um módulo Bluetooth para, por exemplo, emparelhares o telefone. E isto é feito para podcasts, ponto. O nome disto é mesmo PodTrack, portanto isto não tem que ser utilizado exclusivamente para isso, mas foi pensado para podcasts. Portanto, tens um módulo Bluetooth que podes ligar aqui para atender chamadas telefónicas e meteres malta no teu podcast se quiseres. Tens uma entrada USB que faz com que isto funcione como as nossas mesas de mistura, ou seja, como um interface de input e output de áudio. Para poderes meter mais alguém, por exemplo, numa videochamada que tenhas no computador, podes metê-la também aqui dentro. E pela sua simplicidade, ou seja, não tem muita minhoquice, que é isso que eu gosto. Ou seja, é ligares os cabos, ligares os microfones, ajustas o volume para cima ou para baixo, pões compressão, está despachado. Não é preciso mexer em mais nada. Estou contentíssimo. Isto foi aquilo que eu já tinha dito na última vez que cá estive, que estava a pensar em investir para as gravações do Terapia, e já o investimento foi feito e as terapias continuam-se a gravar aqui e está a correr tudo bastante bem. E isto é basicamente o resumo das minhas 2 últimas semanas. Como é que foi a vossa semana? Barão, Diogo? Barão? A minha semana foi fantástica. Fui a um encontro de pessoas desocupadas que não têm mais nada que fazer. Fui à província. Convidas desinteressantes? Como? Convidas desinteressantes, essas pessoas? Sim, pessoas que têm muito tempo livre e que não sabem o que é que hão de fazer à sua vida. E então fui visitar a província, porque eu estou no centro do país, não é? Portanto, fui aos arrabaldes. Foi para a cidade grande? Como é que ela se chama aquela cidade? Olicipobona, acho eu, que é o nome. Eu não sei, eu vivo na Idade Média, não acompanho muito os Há quem lhe chama Lísbia. Lísbia, deve ser isso. E fui ao encontro de pessoas que têm montes de Zigbees e essas coisas todas de Home Assistant. Aliás, ainda fizemos umas gravações por lá e faltava um gajo que tem 50 e tal Zigbees, faltou esse gajo. Do que eu? Mais Zigbees do que eu? Eu estou a falar de ti, mas estava lá outro tipo que, eu fiquei impressionado com a coleção de Zigbees dele também, que é o Flávio. Acho que tens ali competição cerrada. O Flávio Martins, sim. Uau! Mas pronto, nós depois descrevemos isso tudo no episódio. Espera lá. Nessa gravação... Eu estou chocado. Tu sais do sítio onde estás. Portanto, logo aí já estou em choque. Saíste mesmo. Portanto, efetivamente não arranjaste uma desculpa de última hora e saíste mesmo. Fui. E o Flávio, que eu não vejo também há uma série de anos, também lá estava. Também lá estava. Vocês estão a mangar comigo. Não aconteceu, mas foi nada. O Flávio também teve no Digital Drinks no dia antes. Essas mensagens eu vi. Tive pena porque depois surgiu uma coisa, não deu para ir, mas sim. Mas tenho saudades de estar com ele. Mas isto já é conversa lamechas pessoal. Ele anda aí. Acredito que sim. E então, mais coisas. Pronto, depois nós faremos uma descrição mais mas isso marcou-te bastante na gravação do episódio. Aliás, o episódio do encontro no Centro Linux é muito engraçado porque há uma parte do episódio que é gravada no carro. Eu não sei em que condições é que o áudio vai estar e se aquilo ainda vai para o ar como está, vamos ver. Mas se conseguirmos que o Alex consiga limpar aquilo,
vocês vão ouvir Mas uma espera. conversa no carro. Vocês, eu não vos posso deixar sozinhos, caramba. Vocês saem do estúdio, saem de casa para ir fazer uma gravação ao vivo perante público e enfiam-se Sim. num carro com stage fright, é isso? Não. Não. Nós fizemos uma gravação no Centro Linux e depois estivemos entretidos ao longo do dia a De fazer briefing. coisas. Era aparecer um grupo, E é depois- isso? Sim. E foram E para o carro. depois, no fim, na viagem de regresso, viemos no carro a fazer o balanço da coisa. Portanto, é tipo Como? aqueles episódios do Que Seinfeld era- em que ele vai no carro com outra pessoa. Até ao centro e do tomar país. café. Mais ou menos, sim. Jesus. Conseguiste, espera aí um bocadinho. Tu conseguiste enganar um gajo para te levar a casa? Ah, patrão. Não foi bem isso que aconteceu. Não foi bem isso que aconteceu. Não fui eu que tomei a iniciativa. Mas de facto pronto. aconteceu, verificou-se. Sim, epá, quando um gajo tem que gravar, um gajo tem que gravar. Tá bom, pá. De qualquer maneira, foi útil porque consegui finalmente meter o meu Raspberry Pi ligado por Wi-Fi do Home Assistant. Olha, bem bom. E consegui mudar a antena de sítio. Melhorei substancialmente a minha situação em relação à recepção e emissão de ondas de rádio. Nem por isso. Tenho tido alguns problemas na mesma. Mas, outra coisa que eu reparei no Raspberry Pi ligado por Wi-Fi, e agora de repente não me lembro de nada assim que rime, aquilo aquece ainda um bocadinho. Aquilo tem um dissipador passivo daqueles de alumínio grandalhões que cobrem o Raspberry Pi todo tipo caixa, e eu ponho a mãozinha em cima, aquilo dá para fazer umas tostas. Eu não percebo eu não me recordo daquilo ficar tão quente quando estava ligado por cabo. Será do modem daquilo, do Wi-Fi que está ali a aquecer? Eu não faço ideia. É uma coisa que eu tenho de ver. Tens bom remédio. Desligas do Wi-Fi outra vez. Pões um Zigbee em cima. Pões um Zigbee de temperatura em cima. E tiras as leituras, pá. Boa ideia. Excelente ideia. É mesmo isso que eu vou fazer. De resto, mais coisas. Inscrevi-me por pressão dos pares. Inscrevi-me ou por outra, enviei a minha inscrição na cimeira do Ubuntu na Letónia. E vamos lá ver se aquilo é aceito. E ando a fazer os trâmites legais e outros para me tornar membro do Ubuntu, para que o Ubuntu ganhe um novo membro. É bom, Muito pá. bem, muito bem. Mas ainda não consegui porque falta-me um botão para fazer a inscrição, por qualquer razão que me ultrapassa. Mas isso são outros 500. Depois eu vou dando novidades. Ok. Se me aceitarem naquele clube como sócio, primeiro fico muito mal impressionado com eles, não é? Porque Há vagas. nunca aceitaria fazer parte de um clube que me aceitasse como sócio. Mas pronto, foi a minha semana. De resto não fiz assim muito mais. Ainda estou a ressacar da ida à capital. Isto para mim é assim uma coisa muito... É violento. Uma viagem, não é? Radical. É violento. Fogo. Já eu estive também nesse mesmo evento. Olha a coincidência, hein? Os dois. É uma coisa. Fogo. Foi bastante interessante. Tens uma borboleta, não, Diogo. Pronto, o que é que queres É que que não é uma borboleta, é uma traça. É uma traça. Tens de pôr alfazema nos armários. Isso. eu tenho a janela aberta e foi muito interessante. Apareceu muita gente, houve muita participação, muita troca de conhecimento. Foi das atividades mais participadas e no qual se viu um maior entusiasmo no Centro Linux. Não é impossível que vá acontecer mais coisas neste tema no Centro Linux, não já, mas tem que se pensar como, porque parece que há um interesse muito grande. Além disso, tive também, além de haver uma Assistant no Centro Linux, também já há uma Assistant cá em casa e já tenho o meu a funcionar, já fiz o primeiro backup, já fiz o meu primeiro upgrade, já tenho mais uns quantos dispositivos, inclusive umas lâmpadas, e é isso, não há assim grandes novidades. Até o fim desta semana. Eu acho que são grandes novidades, ou seja, comprares uma coisa e pô-la em uso em 15 dias? Quanto tempo é que isso demorou aí em casa parado? Foi só até chegar o NVMe. Não é normal, não é? Portanto, são grandes novidades. Boa. Pronto.
E o que é que eu ia dizer mais? Até o fim da semana ficamos a saber qual vai ser o próximo evento do Central Linux. Há uma coisa que está planeada já há muitos meses, mas não tenho a certeza que vai ser isso acontecer, porque a pessoa que se voluntariou para fazer isso está desaparecida em combate. Há outras alternativas, portanto até ao fim da semana fica clarificado qual vai ser o tema. E pronto, quanto a semana foi isto. O Home Assistant está-se a espalhar tanto por aí, qualquer dia vai ter de mudar de nome para Street Assistant. Bom, que fortíssima, sim senhor, Barão. Obrigado. Vou gastar toda a noite para ouvir marisco. Pois, já percebi. Pronto. Ora, acho que vamos então às nossas notícias. Bora lá. Então, efeito especial, Barão. Notícias Ubuntu. Olha, a primeira notícia não tem nada a ver com o Ubuntu, tem a ver com o novo lançamento do Debian Bookworm. Como assim não tem nada a ver com o Ubuntu? Nós estamos tem a tudo falar a ver com o Ubuntu. Espera aí, isto é uma área específica das notícias que é a agenda, certo? Só para calibrar aqui a malta. Não. Não? É que o que eu estou a ver aqui é tudo agenda. Mas saltamos uma e já vamos à agenda. O Debian Bookworm que saiu, o Debian 12, que tem um kernel 6.1, que é uma versão LTS do kernel. Tem um novo repositório de firmware proprietário. Tem suporte para Apple File System. Tem também uma ferramenta para fazer conversão de sistemas de ficheiros de NTFS para BTRFS, que é interessante para quem está a mudar do Windows para GNU Linux e já tem aquela confiança suficiente para já não estar a usar dual boot. É uma forma de converter o sistema de ficheiros para um sistema de ficheiros decente. Outra coisa que me espantou um bocado foi a inclusão do daemon de Samba do kernel, que é uma coisa que eu acho que é estranho estar no kernel, mas o kernel tem um daemon de Samba e é uma coisa estranha de ser no kernel. Isso está justificado. Espera aí, um daemon ou um daemon? É uma coisa. Um demónio. Não é a mesma coisa, porque um é um demónio e o outro é o Damião. Digo eu. Capitão Trovão, tua cara de espanto para a noção que queres dizer alguma coisa. Eu já disse, mas ninguém me ligou porque estavam todos ali a prestar atenção às deambulações do Barão Vermelho. A minha pergunta é se essa opção está justificada em algum lado ou se está lá e pronto. Tu que lês coisas, Diogo, já liste alguma coisa sobre isso? Não li as notas todas, li artigos sobre as notas, tenho as notas abertas para ler, mas ainda não li. Mas achei estranho. É muito estranho. Sim, é estranho. Mas... Pronto. Interessante também é que há 11.089 novos pacotes nos repositórios, que é um aumento bem grande. 11.000, mas resultado de atualizações ou 11.000 novos que não existiam. Que não existiam. O número, isso é muito pacote. São muitos pacotes, é um facto. São muitos pacotes. Porquê que será Confirma-se. Porque há muito software novo. Muito software novo. É aquilo que qualquer dia parece o Ubuntu, pá. Eu ia... Ok. Não, eu vou estar calado. Ora, e a este propósito, vamos aqui à nossa agenda. Ok, agora sim. E até porque o primeiro item da agenda também tem a ver com o Debian Bookworm, que tem a ver com a festa de lançamento do Bookworm cá em Portugal, que é organizado pela comunidade Debian e vai ser realizado dia 17 de junho. Próximo sábado. Exatamente. Teoricamente no restaurante onde dá o melhor arroz de salpicão do mundo. Não é teoricamente. Podes dizer isso com certeza. Já experimentaste? Já experimentei, sim senhor. E então? E foi-me apresentado como o melhor arroz de salpicão do mundo e não desiludiu. Não decepcionou. Ótimo. Portanto, muito bom. Podes dizer que não é presumivelmente, nem alegadamente, não. É o melhor arroz de salpicão do mundo. Pronto. Fantástico. Ainda bem. Ainda não sei se vou. Ainda estou na dúvida.
mas é uma coisa que se vai ter que decidir muito brevemente. Além disso, há um novo evento que é um workshop de introdução ao FreeCAD para impressão 3D, os primeiros passos nessa área. Vai ser no dia 25 de junho, a partir das 15 horas, no Largo Residências, promovido pelo Biolab, e faz parte das atividades do Bairro em Festa 2023. Isto em Lisboa. Tiago, tu tens uma impressão. Esse Largo Residências não é uma coisa que fica num quartel, ou estou enganado? Já não é um quartel, sim. Ou era um quartel? Daquilo Sim, que sim, quartel, era um quartel da GNR. Uma coisa assim. Exatamente, do Cabeça da Bola. Eu tenho ouvido falar imenso desse sítio, porque estão a decorrer lá imensas iniciativas de cariz comunitário, muitas vezes em regime de auto-organização e coisas assim. Sim, sim. E tanto que aquilo já começa a chamar a atenção de entidades camarárias e outras que não acham muita graça quando os bairros se organizam assim de forma muito espontânea, não é? Aquilo, ui. Não. Neste momento, as instalações são da Câmara Municipal de Lisboa, estão cedidas para este efeito, e o que acontece lá neste momento é que o empréstimo ou a cedência está quase a expirar. É possível que vai ter que mudar de sítio, e também foi falado recentemente por causa do amianto. Os edifícios têm algum amianto. A organização que está a explorar tomou algumas medidas nesse sentido para proteger as pessoas desse risco, e diz que está tudo bem. Foram feitas inspeções, foram médicos e tudo avaliar a situação no local, portanto, e dizem que está tudo bem. Está bem, mas pronto, o que é isso? Um bocadinho de ambiente entre amigos, mas pronto. E mais? Depois, no dia 30 de junho, há um desktop in Daba às 23h35, que é uma hora um bocado esquisita para fazer um desktop in Daba. Costuma ser às 5 da tarde ou ao meio-dia ou coisa assim, e este vai ser um bocadinho esquisito. Depois disso, há a PyCon Portugal, de 7 a 9 de setembro, em Coimbra, na Coimbra Business School. Depois disso, já falámos aqui no episódio passado do Freedom Not Fear em Bruxelas. Espera aí um bocadinho, deixa-me interromper. Estás aí cheio da galga, espera aí um bocadinho. Diz lá. Eu acho que a PyCon, acho que vou estar na PyCon. Vais estar na PyCon? Acho que vou estar na PyCon. Sim, exatamente. Bem. Vou estar a dar uma keynote num dos dias. Ok. Na PyCon. Muito bem. E queria... E sobre o... Tu querias perguntar qualquer coisa sobre impressão 3D, que depois o Barão interrompeu. Sim, esqueci-me. Como tens uma impressora 3D, não sei se estás interessado nesse evento. Deixa-me corrigir, porque eu tenho 2 impressoras 3D, não tenho 2 uma. impressoras, pronto. Faz muita diferença. Mas são 2 impressoras 3D que neste momento andam muito tristes, porque não têm feito muito, não têm produzido grande coisa. Impressão. E daquilo que eu vejo, isto se é a introdução ao FreeCAD, é para tu desenhares aquilo que vais imprimir. Exatamente. Deixa-me dizer, isto é mais, não é tanto para mim nem para ti, porque certamente sabes isto, mas para quem nos ouve, grande parte das pessoas que têm impressoras 3D, aquilo que fazem é, vão aos repositórios dos STLs, dos ficheiros que são usados para a impressão 3D, e usam-os. Quando aquele não serve por algum motivo, e eu já tentei fazer modificações e nenhuma delas teve grande sucesso, o que acontece muitas vezes é que tu vais à procura de um modelo mais recente ou de uma coisa que sirva ao mesmo propósito, mas que seja uma variante. Fazer de raiz nunca me iria atrair, porque uma coisa que eu já aprendi há muitos anos é: tu nunca na vida vais conseguir aprender e saber fazer tudo, e quanto mais tu tentas procurar isso, facto. mais tu dispersas e menos te concentras em coisas onde podes ser feliz e podes ser mais produtivo. Agora, usar uma ferramenta como FreeCAD para poderes fazer ligeiras modificações em desenhos que já existem parece-me interessante. Ainda assim, não tenho disponibilidade neste dia para participar neste evento, com muita Pronto. pena minha, mas não consigo.
Pois, às vezes não é simplesmente aquilo que motiva as pessoas, não é? Exatamente. Não é só uma questão de poder ser bom ou poder ser produtivo com uma coisa ou com um certo tipo de conhecimento, é simplesmente o tipo de coisas que não motiva as pessoas, e às vezes é o que motiva, pronto. Mas eu agora... ainda bem porque é assim que há muitas coisas diferentes no mundo. Ficou-me aqui uma dúvida, que é: nunca tiveste o impulso de comprar uma impressora 3D, Diogo? Nunca. Ok. Zerinhos, é uma coisa que não te aquece nem te arrefece. Zero. Ok. Não lhe des ideias. Não lhe des ideias. Dou. Mas pelo visto esta não é uma ideia fixe. Pronto, é o que é. Se o Diogo se meter numa coisa dessas, tu já enfiou não sei quantos Zigbees e Home Assistant, isso tudo assim de uma penada. Se ele mete uma ideia dessas na cabeça, vai logo para aquelas de resina com ultravioletas das mais caras, pá. As constroem casas, pá. Edifícios. Constroem casas. Edifício ali. Pronto. Depois do Freedom Not Fear, que vai ser em Bruxelas de 1 a 4 de setembro, há a DebConf 23, que vai ser a 24ª conferência da Debian, vai ser em Cochin, na Índia, e que vai decorrer de 10 a 17 de setembro. Mais ou menos nos mesmos dias decorre a Festa de Software Livre de 15 a 17 de setembro de 2023 em Aveiro, organizada pela Ansol e por múltiplas comunidades de software livre, direitos digitais, dados abertos e outras que estão adjacentes a estes temas e a esta ética, e que espero que tenha muito sucesso. E mais no fim é a já mencionada pelo Miguel, a Ubuntu Summit, que vai ser em Riga, de 3 a 5 de novembro. A call for paper está já a decorrer. Eu já mandei uma proposta e aliás, a minha inscrição já foi aceita. Qual foi a tua proposta? Foi sobre o quê? Centro Linux? Foi sobre o Centro Linux. E ainda não sei se faço mais uma, e não está fora de hipótese também fazermos também uma gravação do podcast do Ubuntu Portugal lá. Eu tenho estado a pensar, força, Barão. Em letão ou em português? Em inglês. Eu gostava em português. Tu estavas a dizer que tu tinhas uma segunda proposta. O que é que estás a pensar fazer? Se é que não é confidencial. Não, ainda não sei. É só a vontade de querer fazer mais uma. Não é. Ainda estou a decidir temas que me interessem e que eu acho que sejam também do interesse dos outros ouvir. Pronto, ainda bem que vais propor duas, porque eu estou a pensar propor 0, portanto assim a coisa fica mais composta. Pronto. A minha ideia é ir lá gravar o nosso podcast e ir beber do que as pessoas têm para nos dizer, e eventualmente, mas depois a gente vai ter que conversar sobre isto. Agora, não vejo o propósito de gravarmos o nosso podcast em inglês. Não faz sentido nenhum. Eu acho que é para participar, para deixar as outras pessoas que lá estão também participarem e perceberem o que a gente está a dizer, não é? Mas a ideia era entrevistar pessoas que estivessem lá também, é isso? É deixar o público participar, assim como nós participámos também o ano passado, mandando uns bitites durante a conversa dos outros dos anfitriões do podcast, que habitualmente gravam em inglês e que não mudaram a linguagem porque estavam ali. Sim. Tem essa vantagem. Também tens os podcasts em alemão que também estão presentes nestas e em castelhano, e que também fazem tudo exatamente. E em castelhano, e fazem tudo em castelhano e alemão, e depois olham para nós e então, o que é que e tu achas? A quantidade de falantes de português que lá estão sempre, só não participam se não quiserem. Mas isso a gente depois fala sobre isso, não é? Bom, aqui? Mas a gente temos até novembro para aprender a falar letão. E portanto é aproveitar. Sim. E atenção que eu não estou aqui aquelas aplicações de aprender línguas. O Capitão Trovão já está a aprender ucraniano, portanto letão é logo ali ao lado também. É no instante. Exatamente. Pronto. Ora, além disso, voltando às notícias, saiu o Firefox 114. Tem duas novidades que eu achei particularmente interessantes. Uma é a possibilidade de escolher
dentro de um conjunto de perfis de configuração de DNS sobre HTTPS. Ele vem ativo por omissão com um perfil que é o default, em que basicamente o Firefox decide quando é que deve ou quando é que não deve utilizar. Não sei qual é o algoritmo, eu não o vi ainda descrito em lado nenhum. Depois existe outro perfil que eles chamam o proteção aumentada, em que ele nos deixa escolher quando usamos, ou se usamos Cloudflare, ou se usamos o NextDNS como providers. O Tiago costuma gostar dos serviços da Cloudflare. Estás interessado usar este perfil e usar este provider? Ou... Atenção que a minha utilização de Cloudflare é muito específica. Tem sempre que ver não com do lado do cliente, mas do lado do servidor. Eu sei que as coisas se ligam, não é? Portanto, isto não, Sim, uma coisa claro. não está solta da outra, mas a forma como eu uso Cloudflare normalmente, e não é porque gosto nem porque não gosto, é porque não há alternativas, é tão simples quanto isso. Aquilo que a Cloudflare oferece, não há nenhum concorrente que o faça com o mesmo preço, é tu poderes fazer do lado do servidor, dos conteúdos que tu entregas, poderes ter ali algum tipo não é algum tipo, teres ali uma CDN. Usar DNS da Cloudflare para toda a minha navegação na internet, ou seja, que é exatamente o oposto, é colocares a Cloudflare no cliente e não no servidor. Faz-me mais confusão, claro que sim. Agora eu consigo... E o outro provider, o NextDNS? O NextDNS não tenho opinião, não faço ideia, não conheço. Portanto, não posso falar de uma coisa que não conheço. Do Cloudflare, não iria fazê-lo, não. Ok. Dificilmente vou fazer. Pronto. E ainda há outro perfil, que é o perfil proteção máxima, em que ele utiliza preferencialmente o HTTPS sobre DNS em relação ao que está configurado no sistema operativo. Avisa se está a usar ou não o DNS sobre HTTPS. Em alguns casos ele simplesmente não vai funcionar porque por algum motivo o DNS não está disponível para aquele site ou para alguns domínios que Exatamente. estão em serem focados no sítio web. Pronto, eu acho isto interessante. Acho também interessante. Gostaria que ele deixasse escolher dentre outras opções o utilizador de configurar o seu próprio provider. Acho que isso era mais interessante do que ter apenas estas duas opções. Outra novidade que eu acho interessante chama-se Web Transport. É uma nova funcionalidade do HTTP3. Nova, porque o HTTP3 até é novo em si, já não é muito novo, mas na escala das versões da HTTP é novo. E esta funcionalidade serve para aumentar a performance quando são enviados grandes quantidades de dados, enviados e recebidos grandes quantidades de dados, substituindo um bocadinho os WebSockets, que também servem para criar ligações permanentes entre um browser e um servidor. Isto é particularmente útil quando se faz streaming, quando se joga, que são sempre situações em que há uma grande transmissão de dados entre o servidor e o cliente e que pode ser bidirecional até. Quanto a notícias, estamos servidos hoje, mas queria falar também um bocadinho dos nossos bundles do Humble Bundle. Há muitos bundles do Humble Bundle neste momento disponíveis e eu deixo se encontrar aqui nas notas porque eu já não lembro os nomes deles todos. Estes bundles são uma forma de apoiarem o podcast, mas sobretudo são uma forma de vocês comprarem a um preço muito, muito baixo bundles de livros ou de cursos e com a possibilidade de vocês escolherem quanto do valor que dão vai para o editor, quanto é que vai para o Humble Bundle, quanto é que vai para uma caridade ou para o vosso podcast preferido, que obviamente é o nosso. E o Barão está distraído, pá. Então, bundles, não traduz isso, pá. Conjuntos, pacotes. Assim já estou... pacotes de conjuntos de pacotes.
Olha, Diogo, já agora, define-me só o que é que tu entendes por preços baixos. É preços baixos portugueses ou preços baixos para nómadas digitais? São preços baixos para toda a gente. Porque comprar conjuntos de livros que de outra forma por algumas dezenas de euros, imagina, por 20 euros, um conjunto de livros que têm um valor para aí de 600, 700 euros, é um preço baixo. Isso não é baixo, isso é dado. É uma espécie de uma feira do livro, mas não é praticamente gratuito. Não é gratuito, mas é praticamente. Mas é um preço baixo. Há alguns bundles novos, como o Programming Languages, Popular Programming Language. Aliás, não é novo. Este já lá estava a semana passada. E o do Cybersecurity Forensics também. Mas novo, há o The Complete Learn Coding Mega Bundle, que é um conjunto de cursos. Tem cursos de Python, JavaScript, C, Kotlin, C++, Scratch. Além disso, há também, e eu perdi o bundle, deixa cá ir buscar o link. Perdeste o bundle? Não faz mal, compras outro, os preços são muito acessíveis. É verdade, é outro de linguagens de programação. Caríssimos espectadores, voltaremos dentro de momentos, um pequeno percalço técnico. Ok, é o de Mega Bundle, exatamente. E o outro não tem interesse. É um de ChatGPT, mas isso não tem grande interesse. Isso não tem interesse nenhum. Eu queria falar aqui de uma coisa também, que é a oferta que é relativamente recente da NitroKey, a Firewall da NitroKey. Nós já falámos aqui de uma versão da Firewall da NitroKey há uns tempos, mas há uma versão nova. E porquê é que eu acho isto relevante? Porque frequentemente patronos e utilizadores do nosso grupo Telegram questionam sobre que router é que eu uso, como é que é isso de utilizar um router próprio que é nosso em vez do router do operador. Nós já aqui falámos várias vezes disso, mas parece que é uma coisa que está a escapar a muita gente. Olha, está-me a escapar a mim, por exemplo. Gostava de saber como é que eu poderia fazer uma coisa dessas. Isso interessa-me vivamente. Tiago, tu também usas um router teu, não é? Sim, aliás, tudo. Ou seja, eu tenho um router do operador que faço, dependendo do operador que é, por exemplo, com o Mel consegues fazer uma bridge para o teu router. Com a Vodafone, e para os mais distraídos, eu ainda sou cliente da Vodafone, o que eu tenho é uma DMZ para dentro do meu router. Além de conseguir controlar totalmente a minha rede, consigo, à parte das fidelizações, consigo trocar de operador facilmente, sem ter que estar preocupado com novas senhas Wi-Fi, novas configurações, encaminhamento de portos e coisas do género. Portanto, tenho a ligação da rua diretamente a aterrar dentro do possível no meu router e toda a configuração é controlada por mim. Debaixo do meu router tenho os meus access points, tenho os meus switches, ou seja, toda a minha infraestrutura de rede está debaixo do meu router. Ou seja, se eu telefonar para o operador a dizer estou com problemas na minha ligação, o operador só consegue identificar na minha rede 2 dispositivos, que é a box de televisão, que está diretamente ligada ao router deles, até porque não dá para ser de outra forma, se queremos ver canais, e o meu router. Ou seja, eu posso ter 38 equipamentos ligados na minha rede, que o operador só vê o meu router, nem sequer sabe muito bem o que é, e a box, que é deles também, não é? A box de televisão, que eu também não a queria ter dentro da minha rede, porque não é um equipamento meu, que eu controlo, portanto quero que esteja na rede deles. Essa é uma vantagem. A segunda vantagem prende-se com exatamente o controle que eu faço sobre tudo. Ou seja, uma vantagem é a flutuação que tu podes fazer nisto, não é? Trocares uns pelos outros e está sempre tudo... Eu posso dizer que eu troquei de casa há 2 anos, peguei nos meus equipamentos e coloquei-os nesta casa onde estou agora e não tive que configurar rigorosamente mais nada. Ou seja, eu mudei a geografia, liguei os switches, liguei o router, liguei tudo, fiz um contrato de internet e assim que liguei, fiquei online, tinha os mesmos os mesmos filtros de MAC address, estava tudo configuradíssimo. Porquê? Porque é a minha infraestrutura, não é a infraestrutura do operador, que
tem depois uma agravante, o operador de vez em quando lembra-se e faz-te um reset ao equipamento só porque sai uma nova atualização, ou porque tu dizes que estás com problemas de velocidade e a primeira coisa que ele faz é um reset ao teu equipamento e lá vão, se tiveres, as tuas configurações todas à viola. Portanto, eu não habituei-me a isso. Foi um investimento que eu fui fazendo com o tempo, não fiz tudo de uma vez. Eu posso dizer que nesta altura a minha infraestrutura de rede cá em casa se calhar ascende eventualmente aos 1000 euros. Agora, não foi tudo feito de uma vez, lá está. É uma coisa que vais fazendo gradual, é uma coisa que vais ou melhorando, ou seja, numa primeira fase a tua motivação é a necessidade, numa segunda fase depois já é só, se calhar, ajeitares ou ajustares bem as coisas, mas sim, a brincar com o equipamento que eu tenho. E eu às tantas também confesso que a dada altura javardei um bocado e disse, olha, em caso de dúvida compra, em caso de dúvida põe mais um. Mas estou, ou seja, não estou a dizer que toda a gente tem que fazer o mesmo tipo de investimento, não é nada disso, consegue-se um resultado semelhante com uma fração deste preço, menos de 100 euros, tu consegues fazer uma boa compra. Estamos a falar de um sítio mais pequeno, onde tu não tenhas que fazer muita repetição de sinal, e quando eu falo repetição de sinal estou a dizer errado, porque eu detesto os repetidores de Wi-Fi, é uma coisa que eu detesto há muitos anos. Portanto, quando eu digo em repetição de sinal, ou seja, é ampliar o perímetro da tua rede, vamos chamar assim. Isso pode encarecer, não é? Pelo número de pontos de acesso wireless que tens que aplicar. Agora, se tu só queres ter um router para te poderes sentir um pouco mais em posse da tua rede de casa, porque é da nossa casa que se está a falar, da nossa casa ou do nosso escritório, conforme os sítios, se queres controlar isso, tu com 60, talvez 50, 60, 70 euros consegues comprar um router bem porreirinho, bem catita, e que até pões ao lado do router do operador, e se um tem um bom alcance, o outro há de ter também, e ficas numa rede que é tua e não é do teu operador. Ou seja, eu neste momento não tenho sequer o Wi-Fi do operador ligado, portanto eu desativo o Wi-Fi do operador, aquilo funciona só com os dois cabos que tem, um para a box de televisão e o outro para o meu router. Eu fico curioso que dispositivo é que é esse menos de 100 euros. Mas pronto, tu tens dois aí em casa parados, ainda não os despachaste. Por exemplo, o Router X da sim, chegava mas esses já não se perfeitamente. vendem. Pronto, mas desse segmento chegava perfeitamente. Também estou curioso, porque da última vez que tive uma conversa com o Diogo sobre o NitroKey, o coisa NitroKey, aquilo era assim para cima de caríssimo. Sim, há duas versões, uma é mais cara que a outra. Também tem mais capacidades do que aquele router que o Tiago estava a falar. Pronto, são opções, e a diferença é que um é software proprietário incluído lá dentro, e o outro tem software livre, que é o caso da NitroKey, que além de ter desde da BIOS ao sistema operativo e ao software que corre em cima, é tudo software livre. E é uma opção. Eu não tenho o da NitroKey, tenho um parecido, deve ser ou idêntico mesmo à primeira versão do NitroWall, que é a firewall da NitroKey. Aliás, conheço mais pessoas, e vocês também conhecem mais pessoas que têm exatamente o mesmo que eu. Comprámos o mesmo acidentalmente, nem sabíamos que ambos tínhamos a mesma coisa. Mas basicamente é um pequeno computador do estilo NUC, que tem múltiplas interfaces de rede e que pode ser utilizado como um gateway, no que vocês configuram para estabelecer o ponto de entrada e saída da vossa rede. Eu acho que já me tinhas mostrado essa coisa. Não é assim uma coisa que tem um dissipador de metal, de alumínio, acho eu, preto, com uma data de estrias. Todo o computador é arrefecido de forma passiva, portanto a caixa do computador tem esse formato, sim. E além de ter essas vantagens que o Tiago mencionou, tem ainda a vantagem de nós podermos fazer coisas que o operador não quer fazer, ou que são inovações ou integram com serviços de empresas com as quais o operador não tem qualquer tipo de relação e não quer ter,
coisas desse tipo. Podes dar-me um exemplo concreto, se te lembrar? Fornecedores de VPN, fornecedores de DNS, tudo esse tipo de coisas. Tu podes instalar software que depois te fornece à tua rede certas capacidades adicionais ou alternativas às que estão no router do operador e na própria rede do operador. Tem estas vantagens. Além de que é frequente que os dispositivos mais comoditizados sejam alvos de ataques e com bastante sucesso. E se o operador não tiver os cuidados devidos, pode acontecer que muitos dispositivos dentro da rede do operador sejam comprometidos e que haja uma movimentação lateral, ou seja, os dispositivos que estão infectados vão infectar os outros que estão na mesma rede e na mesma subrede, e ao utilizares uma coisa talvez menos comodizada e com um nível de segurança que tu conheces e que é mais elevado, também estás melhor, estás mais protegido. São duas vantagens que eu gosto bastante. Sim, enfim, eu até me admira como é que não há mais incidentes de penetração de redes domésticas em Portugal e coisas assim. Em Portugal não sei, mas no mundo há muitas. Aliás, os dispositivos deste tipo, os routers, são neste momento alvo dos worms com mais sucesso na internet. Sim. É que há coisas básicas que a mim me fazem imensa impressão, que é, por exemplo, a maioria das pessoas, as pessoas normais, entre aspas, usam a palavra passe, que vem de fábrica do router. Tu olhas para o autocolante, está lá a palavra passe. Eu diria que a maior parte das pessoas nem sabe mudar. Precisamente. Começa por aí. Mas há muitas que não mudam também por preguiça. E há muitos ataques que são feitos precisamente assim. Worms propagam-se dessa forma, acedendo a serviços que não deviam estar expostos à internet e que permitem fazer o login com credenciais vêm de fábrica e que depois infiltram-se nesses dispositivos, propagam-se para outros dentro e fora da rede, lateralmente ou para dentro da rede da casa das pessoas ou das empresas, e que depois são utilizados para fazer ataques de denial of system, of service, aliás, em massa, e também para propagar ransomware. E são sistemas, é um tipo de malware muito eficaz, infelizmente. Eu acho que a única maneira de termos uma segurança mesmo à prova de bala na utilização da internet é usar a solução do Tiago, que é contratar serviços da Vodafone, porque assim ele nunca está ligado à rede. Não tens serviços, exatamente. É bastante não há DDoS para ninguém. Sim. Há sempre umas alturas do ano em que tu te sentes efetivamente bastante seguro. Exatamente. Ou então metes o teu router no data center da Equinix. É chamada defesa analógica. Exatamente, aqueces o data center e mandas tudo abaixo. Olha, e com isto chegamos aos 57 minutos já. Não sei se é verdade. Não sei se algum de vocês tem alguma coisa a acrescentar muito rapidamente. Deixa-me dizer uma coisa rápida, que é, se já que e tu és um bocado afoito a festas, eu não vou dizer o nome, que agora cada um de vocês fica a pensar que qual deles é que é, mas se calhar estava na altura de nós combinarmos o churrasco do podcast. Olha, são 7 anos, já é uma vida. Ou sardinhada. Ou uma sardinhada. Um churrasco, se for na grelha, uma sardinhada também conta como churrasco. Pronto, tá. Quem não gosta de sardinhas, tem bifanas, tem costeletas, tem tofu, o que quiserem. Halloumi, agora descobri que gosto à brava de queijo grelhado. Mas pronto, falamos sobre isso outro dia. Não. Exatamente. Mas temos que pensar nisso. O tempo está a começar a abrir. Há aí a malta que não mora na Lísbia, se calhar até tem um quintalzinho e não sei o quê, para um gajo poder aí pensar em qualquer coisa.
uma varanda, uma porta de entrada onde a gente possa pôr um fogareirinho. Eu sei que tu estás a olhar para mim, pá, mas tenho mais notícias. Eu, por acaso, ando a sonhar com uma casa com quintal há anos, mas Olha sou lá, pobre. mas ali à entrada da terra eu vi um parque de merendas, ou que era, Então, não é? exatamente. Ok, um parque de merendas, ok, sim, pode ser num parque de Às merendas. vezes- Se bem que às eu vezes até tem nem lá- gosto muito daquele, porque fica ali em cima de uma estrada. Para mim não tem jeito Mas nenhum não de passa parque ali ao pé de ninguém, uma pá, estrada. portanto. Passa. Que isto agora começam a aparecer aí muitos nómadas genitais e essa malta e... Já abriram aí mais um hostel e o diabo a 7, pá, já começa a ver a minha vidinha andar para trás. Vim eu a fugir deles e os sacanas vêm todos para aqui. Mas sim, Tá o bem. parque de merendas eu ainda vou tentar arranjar uma opção melhor, mas o parque Pronto, de merendas às pode vezes ser. tem Trata grelhador, disso. se tiver lá um grelhador, um barbecue, Chega bem. Se não houver um grelhador, eu ponho o meu Raspberry Pi ligado ao Wi-Fi e também Então, dá. também Meto funciona, É pronto. uma sardinha de cada vez. Para mas a bifanas, coisa pelo faz. menos dá. Sim, Pronto. uma bifaninha por cima do pai. Pronto. O Tá pai bem, gosta é- de bifanas. é uma questão de pensarmos nisso. Pá, gosto da ideia. Ok, resta então dizer que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Carrondo, pelo Miguel e é editado pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. E até para a semana! Até à próxima.